Olá, vamos iniciar a disciplina Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa. Nessa unidade, vamos abordar questões sobre a tradição do ensino de português e sobre a formação profissional do docente no Brasil. Para que você conheça os aspectos que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem da língua portuguesa. Ao terminar o curso de pedagogia, você estará preparado para atuar de modo profissional e competente na escola, ensinando língua portuguesa para seus alunos surdos e ouvintes. É possível aprender a ensinar? Nessa unidade, vamos refletir sobre como nos tornamos professores competentes na mediação pedagógica do que se ensina e do que é aprendido. Para refletir sobre essa questão, precisamos viajar no tempo e conhecer um breve histórico da profissão docente e da constituição da disciplina Língua Portuguesa no Brasil. Você sabia que houveram muitas mudanças na forma de ensinar língua portuguesa nas escolas brasileiras? Todas essas mudanças foram importantes para fundamentar uma tradição de ensino de língua portuguesa, que nos ajuda a refletir sobre os caminhos percorridos para a formação de professores e a construção de propostas metodológicas sobre o ensino de língua portuguesa. No Brasil, a partir dos anos de 1970 e principalmente nos anos 1980, houve uma ruptura com pensamentos anteriores a respeito da escola e do trabalho pedagógico. Isso se deu num contexto histórico de democratização da sociedade brasileira e também de forte movimento de luta dos educadores para que a visão sobre o ensino no Brasil mudasse. Uma importante contribuição para a reflexão sobre a formação do professor no Brasil foi a obra Pedagogia do Oprimido, do educador e filósofo Paulo Freire, publicado pela primeira vez em 1970. Uma nova concepção de educação passa a ser discutida por Paulo Freire, considerando a realidade social e econômica dos educandos, rompendo com a tradicional passividade receptiva do aluno que vai à escola para receber o conhecimento que é depositado sobre ele, como se fosse uma caixa vazia. A crítica de Paulo Freire a esse modelo de prática pedagógica, cujo professor domina todo o conhecimento e o aluno nada sabe, recebeu o conceito de educação bancária. Nesse contexto em que o professor não é mais visto apenas como depositante de conteúdos, surge então a necessidade de se repensar os processos de formação de professores. O que se espera é que o professor seja um profissional com pleno domínio da realidade que o cerca e a seus alunos, com visão crítica e transformadora para interferir não apenas nas condições da escola, mas na educação como um todo e na sociedade. A construção de novos olhares sobre a formação do professor ajudou a formar a ideia do professor como profissional de educação, que tem na docência e no trabalho pedagógico a sua particularidade e especificidade. As transformações que ocorreram nos campos político e social nas décadas de 1960, 1970 e 1980 do século XX trouxeram muitas mudanças no ensino da língua portuguesa.
Ao longo de todo esse tempo, o nome da disciplina de língua portuguesa foi alterado várias vezes. Na década de 1960, no antigo curso ginasial, era denominada português, subdividida em estudos de língua e estudos de literatura. Na década de 1970, passou a chamar-se Comunicação e Expressão. Hoje em dia, nos currículos atuais do ensino fundamental, ensino médio e no ensino superior, temos a disciplina de língua portuguesa. Mas as transformações foram além do nome da disciplina. Os esforços para a formação profissional do professor, as políticas públicas educacionais e as mudanças curriculares contribuíram para novas definições das metodologias de ensino de língua portuguesa no Brasil. Segundo a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, Magda Soares, até os anos de 1970, os estudos se concentravam em uma área denominada didática, que se subdividia em didática geral e didática especial, e ainda em didática do português. Era uma disciplina que direcionava um ensino normativo, prescritivo, ou seja, regras e normas que orientavam a prática dos professores para que prescrevessem com eficiência as normas da língua portuguesa. O ensino de língua portuguesa, neste período, centrava-se no estruturalismo e não se priorizava a funcionalidade da língua. A mudança no panorama social, com a democratização da sociedade, alterou o padrão e o modelo de escola no Brasil. Com a democratização, o acesso à escola tornou-se uma realidade para um número bem mais expressivo e a quantidade de alunos já era 2 vezes mais no primário, que hoje chamamos ensino fundamental, e 3 vezes mais no secundário, chamado hoje de ensino médio. A escola, no entanto, não estava preparada para receber tantos alunos em tão pouco tempo, pois vinha se dedicando quase exclusivamente ao atendimento de uma parcela pequena e privilegiada da sociedade. O novo contingente de alunos exigiu mais preparo dos professores, e essa demanda gerava cada vez mais fatores que mais tarde foram associados ao fracasso escolar. Intensivamente, o fracasso se revela no ensino de português, principalmente revelado pelas taxas de reprovação nas séries iniciais e a constatação de sérios problemas de escrita, medidos em avaliações de língua portuguesa de alunos concluintes do ensino fundamental e médio. Essa primeira crise no ensino de português fomentou, entre os anos de 1970 e 1980, a produção intelectual sobre esse tema. A partir de então, estudos e pesquisas sobre as dificuldades na leitura e escrita de crianças e jovens desse período ajudaram a construir oportunidades de aperfeiçoamento no exercício da licenciatura e na compreensão do processo de aprendizagem. Na próxima unidade, iremos acompanhar novas possibilidades e perspectivas que surgiram para o ensino de português. E você, o que considera importante para o crescimento profissional do professor de língua portuguesa? Até a próxima!